Toda vez que eu percebo que ainda tem muita gente que nunca ouviu falar dessa série ou então nunca viu a série, eu fico muito surpresa e com vontade de espalhar a palavra da série por aí. Então eu estou vindo hoje aqui para fazer uma propaganda gratuita porque, sinceramente, ela foi uma das melhores coisas que eu já assisti. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Mari Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer 5 motivos para você assistir The Sex Lives of College Girls, ou então A Vida Sexual das Universitárias. E eu sei que o título é enorme desnecessariamente, mas fica aqui comigo que eu juro que vai valer a pena. The Sex Lives é uma série da HBO Max que estreou no final do ano passado. Uma curiosidade bem legal é que essa série foi escrita pela Mindy Kaling, que é uma atriz, comediante e roteirista norte-americana. E se você, assim como eu, também é viciada naquele filme Ocean's 8, provavelmente você vai lembrar dela de lá. E essa série acompanha 4 colegas de quarto no primeiro ano de faculdade e a gente vai acompanhando as descobertas e aventuras e tudo ali da vida delas, que é muito interessante. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho, que você me ajuda demais, ok? Então bora pros motivos. O primeiro motivo que eu listei aqui é que The Sex Lives of College Girls se passa na faculdade. E eu não sei vocês, mas eu pelo menos vi muito poucas séries assim, eu nem consigo citar outra série desse gênero, um tanto quanto teen, que se passe numa faculdade. Geralmente a gente tem toda a trama se passando no ensino médio e acaba quando as pessoas vão pra faculdade. É até interessante porque enquanto eu tava crescendo, eu vi tantas coisas que se passavam no ensino médio que às vezes eu tinha a sensação que o final do ensino médio era praticamente o final da vida. Que quando você chegava lá, você já tava com tudo resolvido dentro da sua cabeça e agora era só ir pra faculdade, começar a viver e pronto, você não ia ter mais nenhum tipo de questionamento, você já seria um adulto completo. É tipo aquela vibe meio final de High School Musical, sabe? Eu acho que o último filme do High School Musical é muito assim, eles estão naquela crise existencial e depois acaba, eles vão pra faculdade e você pensa, nossa, agora eles estão com a vida resolvida, eles vão pra faculdade. Sendo que não, né, gente? Se alguém que tá aqui assistindo já terminou o ensino médio, tá ali nos seus 18, 19, no início dos seus 20 anos, e principalmente também se você foi pra faculdade, pra um curso ou qualquer coisa do tipo assim, você sabe que agora é o momento em que a nossa cabeça realmente fica mais confusa. É muito difícil você levar até o seu último ano de faculdade as certezas que você tinha no seu último ano de ensino médio. E a experiência que eu tô tendo, tanto comigo mesma quanto com os meus amigos, é que a gente muda demais durante os anos da faculdade. Tem gente que eu nem reconheço mais e muitas vezes isso é uma coisa boa até. E aí eu acho que isso traz todo um realismo ali pra série, sabe? Porque realmente essa é a primeira vez que elas se veem sozinhas, sem os pais. Ok, elas estão numa faculdade, os pais estão pagando a faculdade, elas não estão livres nem vivendo só por conta própria, mas elas estão distantes fisicamente dos pais. E aí nesse momento em que você começa a realmente tomar suas próprias escolhas e começar a descobrir novas coisas sobre você mesmo. Então eu acho que toda a narrativa sobre descobertas na série é muito boa e ver tudo isso se passando dentro do cenário da faculdade é muito legal. O meu segundo motivo é que a série tem protagonistas extremamente profundas e cativantes. Não tem nenhuma delas que eu odeie assim por completo ou que eu não goste. Na verdade, eu gosto muito de todas elas, mas isso tá longe de ser porque elas são perfeitas, porque elas não são, definitivamente não são. Todas elas vacilam assim demais, cometem diversas mancadas, é uma coisa que às vezes tu vai sentir raiva, entendeu? Mas eu acho que isso faz com que os personagens se aproximem um pouco mais da gente. Uma das nossas protagonistas é a Kimberly.
A Kimberly é uma menina do interior de uma cidade pequena e bem conservadora. Diferente das outras, os pais dela não têm muito dinheiro, então ela tem que trabalhar para conseguir se manter direito lá na faculdade. E no início ela passa uma vibe meio good girl, meio nerd, mas ela na verdade é extremamente engraçada, e aí que mora a nuance dela. Ela tinha tudo pra ser aquele estereótipo do personagem nerd bem certinho, ou então aquele estereótipo da menina que vem do interior, mas na verdade eles conseguem colocar o fato de que ela vem de uma cidade pequena e conservadora de uma forma muito engraçada. Tem muitos momentos que ela comete assim umas mancadas e a gente fica, cara, o que essa menina tá dizendo? I come from a small town in Arizona, and it's really exciting for me to have a black friend. Oh. Or is it African American? I don't know, 'cause there are two schools of thought on that. What do you think? No, black is fine. Okay. Yes. Yeah. So, black. Só que ela começa a querer aprender ali com o resto do pessoal e ela começa a explorar muita coisa, principalmente sexualmente falando, né? Até porque a série é The Sex Lives of College Girls. Mas apesar de ter um fator assim grande sobre isso na série, vai muito além disso, não é só sobre The Sex Lives. Na verdade, é tudo que tá ali envolvendo a vida delas, os relacionamentos, as questões de carreira e tudo mais. E a Kimberly me surpreende demais ao longo da série, principalmente por conta de um relacionamento lá que ela acaba desenvolvendo. Eu não vou dizer com quem, pra não dar spoiler, mas com certeza é uma personagem que diverte demais. Depois a gente tem a Bella, que é uma menina cujos pais são indianos e eles querem que ela faça um curso tanto quanto de exatas, que ela tenha a aula para se tornar, acho que é uma neurocirurgiã ou algo do tipo assim. Isso tá bem longe do que ela quer, porque na verdade o sonho dela é ser uma comediante. Inclusive essa personagem é uma espécie de homenagem, uma referência, vamos dizer assim, a Mindy, que é a criadora da série. E assim, essa personagem, ela também tem diversas camadas. Tem uma parada que acontece com ela, que eu também não vou dar spoiler, mas assim, muito pesado, as coisas ficam pesadas meio que de repente. Mas ainda assim, a forma como tudo é construído e a discussão que se abre é muito legal, porque ela aproveita para falar demais sobre o machismo dentro desse mundo da comédia, que é uma coisa que existe, né? A gente tem algumas profissões, algumas áreas que são extremamente machistas ainda nos dias atuais. É claro que isso está em todos os lugares, né? Mas tem algumas áreas em que isso é extremamente marcado e a comédia é uma delas. Então a Bella é assim, super engraçada, realmente. Só que não é como se ela fosse engraçada do tipo que ela fica lançando piadinha o tempo inteiro, sabe? Ela é naturalmente muito engraçada e ela é muito sexualmente livre, vamos dizer assim. Ela tá querendo explorar coisas. Ela chega lá dizendo que ela não tem muita experiência em nada, nunca realmente pôde explorar muita coisa ali por causa dos pais. E ela chega querendo ir em vários lugares. Tem até um episódio em que ela cisma que quer ir numa festa de nudismo e o episódio é muito engraçado. Então assim, a Bella tem com certeza o meu coração, porque eu acho ela muito engraçada e muito legal. E aí a gente tem a Whitney, que talvez seja a mais polêmica, ou então a que tem a narrativa mais polêmica, assim, eu acho, de todo mundo ali, mas ainda assim é uma personagem extremamente interessante. A mãe dela é uma senadora progressista lá nos Estados Unidos, muito famosa, e as pessoas o tempo inteiro falam com ela a respeito da mãe dela, e você vê que ela sente uma pressão muito grande pra, né, ser perfeita e pra não manchar o nome da mãe dela de alguma forma, porque ela sabe que a ala conservadora procura qualquer tipo de brecha pra atacar a mãe dela ali em qualquer coisinha. Ela também joga futebol lá no time da faculdade e assim, ela é mega cool, mega descolada. E aí quando você descobre qual é a narrativa dela e que ela tá fazendo uma coisa que a gente não esperava que ela estaria fazendo, a gente fica, nossa, eu não esperava.
porque em um primeiro momento parece que ela vai ser aquela personagem assim super confiante e que nunca erra, e talvez exatamente por isso seja muito interessante o fato de que ela erra bastante e acaba mostrando diversas inseguranças que levam ela a alguns caminhos não muito legais na série. E ela também é vítima de uma pessoa ali bem babaca, mas que eu não vou falar tanto pra vocês sobre. E por fim a gente tem a Layton. Em um primeiro momento ela é simplesmente aquela patricinha ali, filhinha de papai, que tem dinheiro, mas a gente logo percebe que essa família dela tá longe de ser perfeita, tem muita coisa ali esquisita rolando e que ela não realmente se sente ali tão próxima deles, mas que ela quer ser popular e ela quer status a qualquer custo, assim, é isso que ela quer mesmo. Só que aí, né, eu acho que isso não é realmente um spoiler, assim. Pode ser só um pouquinho, mas eu vou falar pra vocês que, na verdade, ela está escondendo a sexualidade dela do resto das pessoas. Então isso já coloca um tempero a mais ali na personagem. E eu também acho interessante porque ela tem umas cenas muito boas, muito engraçadas, e ela é intrigante. Você sempre fica se perguntando se na verdade ela é daquele jeito porque, enfim, ela tá querendo agradar os pais, ela não quer perder o status, ou se ela realmente gosta de ser daquele jeito e ela tem medo de ser rotulada de alguma outra forma se ela assumir que é lésbica. Enfim, ela é uma grande interrogação e eu acho que isso deixa ela bem interessante. O terceiro motivo pra mim é porque eu senti muito que essa é uma série de mulher pra mulher. Eu acho que a gente consegue sentir muito claramente quando uma mulher, ou então mulheres, né, no plural, são parte de todo o processo criativo num filme ou numa série que está tendo um protagonismo feminino. Isso porque séries que são desse jeito, né, com esse protagonismo feminino na produção, elas acabam fugindo do chamado male gaze. E eu não vou explicar aqui, tintim por tintim, o que é male gaze. Eu acho que isso dá um tema para um vídeo inteiro. Mas basicamente é quando a gente tem personagens mulheres, na maioria das vezes escritas por homens, e que não retratam realmente a forma como as mulheres são, agem ou pensam, mas sim a forma como os homens acham que as mulheres são e agem e pensam. A gente consegue ver muito claramente que esse é o caso quando as personagens mulheres são ou hipersexualizadas ou elas são inteligentes, mas até um certo ponto. Elas sempre não sabem o que fazer, elas não estão ali no controle da situação, mas isso tem várias nuances, né? Isso aqui é uma coisa bem geral. Se a gente fosse parar para analisar o male gaze em personagens femininas, às vezes são coisas bem sutis até. Só que aí a gente consegue sentir uma diferença bem clara em séries como The Sex Lives of College Girls, em que as personagens femininas não estão lá para agradar um ideário masculino do que é ser mulher. E eu acho que um dos principais parâmetros é quando a gente começa a se identificar muito com elas. A gente se identifica com as escolhas delas, com as questões, com a forma até como elas falam e agem no dia a dia. E eu vejo que cada uma delas tem um protagonismo muito real dentro da série. As histórias delas e os sentimentos delas importam demais e nenhum dos homens da série tá lá pra ser o salvador, sabe? Na verdade, se eu não me engano, todos os homens que apareceram ali na série foi só pra causar algum tipo de coisa ruim, aquelas. E uma coisa muito legal dessa série é que ela consegue falar sobre a sexualidade feminina sem hipersexualizar essas meninas, sem colocar de uma forma como se, porque elas estão querendo fazer sexo, isso significa que elas são, nossa, super badass e tal, ou então elas são muito provocativas, que não sei o que, não, elas são simplesmente mulheres explorando a vida sexual delas, sabe?
E até mesmo essa construção é feita a partir da perspectiva feminina. Então, as cenas delas e tal, não tá lá realmente pra agradar o espectador masculino, sabe? Mas sim pra contar essa história delas. O quarto motivo pra mim é que essa série traz uma representatividade muito legal. Eu acho que essa série fez um trabalho bacana em mostrar um elenco bem diverso, não só nas meninas ali principais, como no elenco de apoio também, e em muitos momentos acaba abordando de uma forma um tanto quanto divertida como é essa convivência com as diferenças, sabe? E, inclusive eu quero fazer um destaque especial aqui para a personagem Jocelyn, que é cadeirante e é interpretada por uma atriz que também é cadeirante e é ativista PCD. Inclusive, sigam ela no Instagram, eu vou botar aqui o arroba, deve estar aparecendo na tela. E cara, eu entrei no Instagram dela e ela é tão legal, ou talvez até mais, do que a personagem dela na série. Ela faz parte ali daquele elenco de apoio e, cara, ela é super descolada, ela é uma TikToker famosa e é muito engraçado porque às vezes ela comenta algumas coisas sobre o fato dela ser TikToker e ela é extremamente, assim, sexualmente ativa, ela tá, na verdade, à frente de todo mundo quando é sobre isso. E isso é uma coisa muito boa quando a gente fala sobre representatividade PCD nas séries, porque das duas, uma, ou não existe a representatividade, ou ela é feita através de um personagem que tá lá pra falar sobre, sei lá, superação de vida, ou então para gerar alguma espécie de pena, e sempre colocado de alguma forma como se ele fosse inferior aos outros personagens. Isso não acontece de jeito nenhum nessa série, ela tá lá como qualquer outra pessoa, e eu achei a personagem dela muito legal. E é claro, né, que além disso tudo, a gente tem um casal sáfico. Um casal sáfico que, assim, eu achei que teve bastante química e me deixou até bem envolvida, mas eu tenho que dizer que me incomoda ainda um pouquinho, apesar de que eu acho que a narrativa da Layton é ainda uma coisa necessária. Às vezes me incomoda que todo personagem LGBT dentro dessas séries, assim, que tem outras pessoas também que não são LGBT e tal, a principal motivação de vida deles ou o problema por trás deles é o fato de que eles são LGBT e eles estão tendo um problema para aceitar isso. E é claro que isso faz parte da vida de todos nós e é uma narrativa importante. E eu gosto da narrativa que está se desenvolvendo com a Layton, então eu não vou dizer realmente que eu mudaria alguma coisa. Mas eu queria que às vezes a coisa já partisse do ponto em que ela é lésbica e ela tá ok com isso. E os conflitos se desenrolam a partir dali, sendo fruto dos relacionamentos mesmo, e não sobre o fato de que ela ainda precisa se assumir. O quinto motivo e último é que, assim, pra finalizar e resumir, essa série retrata muito bem as delícias e os percalços dos relacionamentos. E também de crescer, né? Todos os relacionamentos da série são bem complicados e cheios de história. Não tem nenhum relacionamento que já tá lá estabelecido e que é isso e não tem nenhum tipo de conflito ou mil coisas acontecendo por trás. E como eu falei antes, as 4 histórias delas eu achei bem balanceadas, todas têm bastante destaque. E elas são escritas de uma forma tão interessante, um enredo é tão legal, que você não fica realmente, sei lá, chateado quando muda o foco de uma para outra, sabe? Você quer saber o que tá acontecendo nas vidas de todas elas. Às vezes tem aquelas séries que quando muda de um núcleo pro outro, você fica, esse núcleo agora é chato, você tem até vontade de pular pra ver as pessoas que você quer ver de verdade. E eu realmente acho que isso não acontece aqui, porque as histórias, os relacionamentos e toda a vida de cada uma delas é bem interessante e te prende ali. Inclusive tem alguns dos casais que chegam a te estressar bastante, e aí chega um momento que depois você fica... Ai, será? Eu acho que eu shippo. Ah, não, eu não shippo, na verdade, eles não tem que ficar juntos. Então é uma dualidade, aquilo vai entrando na sua cabeça, sabe? Eu acho isso muito legal. Mas no fim, pra mim, fica muito claro que a série é sobre elas e as descobertas pessoais delas e não sobre os casais.
com quem elas estão se relacionando e as coisas que estão acontecendo são um complemento na grande história delas, mas em nenhum momento elas passam a ser definidas pelo fato de que elas estão ficando com alguém ou alguma coisa do tipo assim. Bom, em resumo, essa é uma série com um protagonismo feminino muito legal e com uma diversidade enorme que eu acho que vale muito a pena de assistir e que é muito engraçada. Eu ri assim alto assistindo essa série e ela com certeza já virou pra mim aquela série de conforto, sabe? A gente já viu inteira 2 vezes e é muito interessante. E apesar de ser um tipo de série que muitas vezes eu não gosto muito, não me prende muito, que é essa série que não tem nenhum tipo de enredo maior acontecendo por trás, é só um grupo vivendo e passando por coisas da vida. Aqui nessa série eu achei que o humor compensa e as vidas delas, a narrativa de cada uma delas também compensa e foi suficiente para deixar a gente bem presa ali na coisa toda. Se eu não me engano, a gente viu tudo em um dia. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você já viu a série, se você também ficou extremamente apaixonada igual eu estou. Será que dá pra perceber que eu tô muito apaixonada pela série, gente? Acho que não, né? Não sei. E se você não viu, me diz aqui embaixo também se você ficou com vontade de assistir. E se você tem alguma série ou algum filme que você goste demais, que tenha representatividade LGBT e que você queira que eu faça algum react aqui no canal, ou então venha falar sobre, deixa aqui nos comentários também. Foi isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.